Bom dia, senhores, tudo bem? Eu não vou poder dar aula essa tarde, porque eu vou estar sem computador, então eu deixei a aula gravada e eu espero que vocês assistam todo o vídeo, que entendam todo o conteúdo que nós vamos passar e qualquer coisa vocês me escrevam no WhatsApp, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estudar hoje é esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tudo bem? Um triângulo retângulo. A gente vai estudar então triângulos retângulos. Triângulos retângulos. Ok? Triângulos retângulos. Por que esse triângulo aqui recebe o nome de triângulo retângulo? Porque esse triângulo possui um vértice, um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, esse triângulo ele tem três ângulos. Um desses ângulos é o ângulo de 90 graus, ok? Eu vou chamar nesse triângulo aqui esse lado de A, Azinho, esse lado de Bzinho e esse lado de Czinho, ok? Esse ângulo verde eu vou chamar de alfa e esse ângulo azul eu vou chamar de beta. Beleza. Então aqui eu tenho um triângulo com lado A, B e C. Como são os nomes desses lados? O nome desses lados ele é o nome do lado maior, que é o lado A, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. Hipotenusa, tudo bem? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. O lado B e C, ok? O lado B e C recebe o nome de catetos, ok? Então o B é um cateto e o C é um outro cateto, ok? Então, nós temos três lados em um triângulo retângulo. Como todo triângulo tem três lados. O lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados, C e B, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, correto? Eles recebem o nome de catetos. Então, eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Então, como chamam os nomes de um triângulo, dos lados de um triângulo retângulo? Tem o cateto, hipotenusa, ok. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um cara chamado cateto, então esse cateto ele pode ser cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Quem que vai me dizer se é cateto oposto ou cateto adjacente? Eu vou precisar olhar para o ângulo. Oposto quer dizer está oposto. Adjacente quer dizer está ao lado. Então, se eu olhar para o meu ângulo alfa, o meu ângulo verde, o meu C é o cateto adjacente. Ele está ao lado de alfa. E o B é meu cateto, e o Bzinho é meu cateto oposto. Ele está oposto a alfa. Se eu olhar para o meu ângulo beta, que é o ângulo azul, eu tenho que o meu Bzinho é o meu cateto adjacente, que ele está do lado de B. E o Czinho é meu cateto oposto, ele está oposto a B. Tudo bem? Então, para a gente entender de triângulo retângulo, a gente tem que entender isso. Um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Por enquanto, a gente precisa só disso, ele possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa, ok? E os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os lados que a gente chama eles de catetos. Beleza. Sabendo disso, eu vou recorrer a um teorema muito famoso quando eu falo de teorema em triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, ok? É o teorema de Pitágoras. O que
diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Aliás, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, se eu pegar o meu valor da hipotenusa A, meu valor da hipotenusa é A, elevar esse valor ao quadrado, ele vai ser igual ao cateto C elevado ao quadrado mais o cateto B elevado ao quadrado, ok? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu elevo o C ao quadrado e elevo o B ao quadrado, tudo bem? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje é aplicar o Teorema de Pitágoras, tudo bem? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho do Teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um triângulo, ok? Vou fazer aqui um triângulo. Ok. Nesse triângulo aqui, ó, eu vou ter meu ângulo de 90 graus. Meu ângulo de 90 graus. Aqui eu vou ter um ângulo alfa. Não importa o valor desse ângulo alfa. E aqui eu vou ter um ângulo beta. Não importa o valor desse ângulo beta. Eu sei que eu tenho dois ângulos, alfa e beta. Então, esse carinha aqui, ó, que está oposto ao ângulo de 90 graus, esse carinha aqui oposto ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa. Então, esse aqui é meu lado A. Os outros lados é B e C. Tudo bem? Vamos supor que o lado B vala 12 e o lado C vale 5. Aí ele fala assim, determine o valor de A, ok? Determine o tamanho dessa hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa desse... Quanto vale a hipotenusa desse triângulo retângulo, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem que é a hipotenusa, tudo bem? Por que a primeira coisa eu vou identificar quem que é a hipotenusa? Porque eu vou ter que saber quem que é hipotenusa e quem que é cateto para poder usar o Teorema de Pitágoras. Como que eu identifico a hipotenusa? Eu olho para o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, minha hipotenusa, vou chamar de H, e aqui esses dois caras são meus catetos. Ok? Então, se eu quero saber, se eu conheço o valor de um cateto que é 12 e o outro valor do outro cateto que é 5, eu quero saber a hipotenusa, eu vou usar então o Teorema de Pitágoras, ok? Usar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, somar o quadrado dos catetos. Então vamos lá, A ao quadrado é igual, o B não vale 12? 12 ao quadrado. O C não vale 5? 5 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Então, A ao quadrado é igual a 169. Portanto, A é a raiz quadrada de 169. Ok? Portanto, a raiz quadrada de 169 é 13. Beleza, descobri o tamanho do meu A. O tamanho da minha hipotenusa, a hipotenusa desse triângulo vale 13, tudo bem? O Teorema de Pitágoras é basicamente isso, ok? Vamos dar uma olhada nos exercícios que traz do livro, do 1 ao 7. No exercício 1 ao 7 ele fala o seguinte, ó, obtenha o valor de x em cada caso a seguir, ok? Beleza? Vamos obter o valor de x em cada caso a seguir, tudo bem? Então vamos lá. Quem que é a hipotenusa? Aqui. A hipotenusa aqui é o x. Beleza? Então vamos determinar o valor de x em todos esses casos, ok? Então, se a hipotenusa é x, aqui é hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Então eu vou fazer assim, ó, x ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25
mais 144. X ao quadrado é 169. Então, meu x vale raiz quadrada de 169. O x vale 13. 13 o quê? 13 metros. Ok? 13 metros. Beleza. Agora, vamos aqui, ó, fazer a B. Eu já falei para vocês que eu prefiro trabalhar com fração, tudo bem? Então, eu vou trocar o 7,5 por uma fração igual a 7,5, que é 15 dividido por 2. E o 4,5 eu vou trocar por uma fração que é 9 dividido por 2. Quem que é minha hipotenusa? A minha hipotenusa é esse carinha aqui, ó. É o 7,5. Eu tenho que encontrar, então, um cateto eu conheço, eu tenho que encontrar outro cateto que é x. Então, vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado, então vai ficar 15 sobre 2 ao quadrado é igual a 9 sobre 2 ao quadrado mais o outro cateto que é x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 2 ao quadrado, que é o de baixo, é 4. 9 ao quadrado é 81. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Esse carinha eu vou jogar ele para cá. Como que vai ficar? 225 sobre 4 menos 81 sobre 4 é igual a x ao quadrado. Beleza? Ó, o denominador é igual, mantém o denominador 4. 225 menos 81 é 144, que é igual a x ao quadrado. 144 dividido por 4 é 36. Então, x ao quadrado é igual a 36. X é a raiz quadrada de 36. Então, x vale 6. 6 metros. Então, descobrimos o valor de x aqui também. O x vale 6. Beleza? Vamos fazer a letra C agora. O que fala na letra C? A letra C fala o seguinte, aqui eu tenho 21, 2,1. Em fração eu posso colocar 21 sobre 10, ok? E aqui eu tenho 7,2, eu posso colocar 72 sobre 10, beleza? Eu prefiro no lugar da fração. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é x. Então, os outros são, então esse aqui é a hipotenusa, esse aqui é cateto, esse aqui é cateto. Como que vai ficar aqui? Vai ficar x ao quadrado é igual a 21 sobre 10 ao quadrado mais 72 sobre 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 21 ao quadrado, 441. 10 ao quadrado, 100. Mais 72 ao quadrado. 72 ao quadrado é 72 vezes 72, que dá 72 vezes 72, 5.184. Então ficou 5.184. Tudo isso sobre 100. X ao quadrado é, mantém o 100, 5.184 mais 441 vai dar 5.525 mais 441, 5.625. 5.625. X, então, é a raiz quadrada de 5.625 dividido por 100, ok? Quem que é a raiz quadrada de 5.625? A raiz quadrada de 5.625 é 55. Deixa eu verificar. Não, acho que é 75. 75 vezes 75 é 75. E a raiz quadrada de 100 é 10.
75 dividido por 10, o x então vale 7,5. Ok, determinamos o valor de x também, então x vale 7,5 metros. Ok? Então, resolvemos A, B e a C. Beleza, vamos fazer agora D, E e F. Ok, aqui ó, determinar o valor de x. Aqui é um retângulo e ele foi partido ao meio. Se eu desconsiderar a parte de cima, olhar só aqui, ó, a parte de baixo, eu tenho um triângulo retângulo, que a hipotenusa vale x. Então, como que vai ser isso aqui, ó? Hipotenusa é x, esse cara é cateto, esse cara é cateto. Então, vai ser assim, ó, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, x ao quadrado é 64, mais 36. X ao quadrado é 100. X é igual a raiz quadrada de 100. Beleza, o x vale 10 metros. Ok? Vamos dar uma olhada agora na letra F. A letra F é o seguinte. Olha o ângulo de 90 graus aqui em cima. Quem que é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é o x. Esse cara aqui é o cateto, esse cara aqui é o cateto. Então, beleza, vamos fazer, ó. X ao quadrado é igual a x menos 3 ao quadrado mais x menos 6 ao quadrado. Tudo bem? Eu vou ter que desenvolver x menos 3 ao quadrado e x menos 6 ao quadrado. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual. Esse primeiro cara aqui, ó, é x quadrado menos 6x mais 9. Segundo quadrado, o segundo aqui é x quadrado menos 12x mais 36. Tudo bem? Vamos agrupar os termos semelhantes. Ó. X ao quadrado é igual a x quadrado mais x quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 6x com menos 12x dá menos 18x. 9 mais 36 dá 45. Ok? Beleza. Então, senhores, isso aqui, ó, eu desenvolvi esse cara aqui, é esse primeiro, e esse cara aqui é esse aqui. Tudo bem? É só a gente fazer assim, ó, x menos 3 vezes x menos 3. Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 3, mais 9. X ao quadrado, menos 3x com menos 3x, menos 6, mais 9. Tudo bem? Continuando aqui, ó, vamos jogar esse carinha para cá. Ó. Ele está mais, ele vem menos. Vai sobrar o que do lado de cá? Não vai sobrar nada, vai ficar zero. 2x quadrado menos x quadrado sobra 1x quadrado menos 18x mais 45. Ok? Para resolver esse problema aqui, a gente vai ter que usar a equação do segundo grau. Eu acho que vocês não estudaram a equação do segundo grau ainda. Ok? Eu vou resolver aqui, mas a gente usa uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Ok? Usa a fórmula de Bhaskara. Ok? Então vamos resolver aqui pela fórmula de Bhaskara. A gente vai ter assim, delta é igual a 18 a menos 18 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 18 ao quadrado, acho que é 324. Deixa eu confirmar. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado. 324. Ok? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 45 dá 180. O delta, então, é 144. Beleza? Então, vamos lá. Segunda parte. A segunda parte é a seguinte. X é igual a menos B. Como B é menos 18, vai ficar 18
mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 144 raiz quadrada da 12, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. 18 mais 12 dá 30. 30 dividido por 2 é 15. 18 menos 12 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, o meu x, ele pode ser 15 ou ele pode ser 3. Ele pode ser esses dois valores. Se o x for 3, aqui eu vou ter assim, 3 menos 6, vai dar menos 3. Aqui, não existe lado negativo, então o 3 eu descarto. Quanto vale meu x? 15. Então, esse lado vale 15, esse lado vale 12 e esse lado vale 9. Esse é os lados do triângulo na letra F, ok? E temos a letra E. Vamos resolver o exercício aqui na letra E. Quem que é a hipotenusa na letra E? É a raiz quadrada de 61. Então, esse aqui é a hipotenusa, esse aqui é cateto e esse aqui é cateto. Como vai ficar? Raiz quadrada de 61 ao quadrado, ok? É igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 61 é 61. X ao quadrado. Resolvendo esse carinha aqui, eu vou ter x quadrado mais 2x mais 1. Joga o 61 para cá, menos. Eu vou ter então aqui 0, x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais 2x. 61 veio para cá negativo, ficou menos 61. Com o 1 que eu tinha aqui, ficou menos 60. Beleza? De novo eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 4. 4 menos 2 vezes 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 60 dá mais 480. O delta é igual a 484. O x vai ser x igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 484, que é 22, dividido por 4. Menos 2 mais 22 dá 20. Dividido por 4 dá 5. Menos 2 com menos 22 dá menos 24. Dividido por 4, menos 6. Negativo não pode. Então, o x vale 5. Então, esse lado vale 5 e esse lado vale 5 mais 1, 6. Ok? Então, a gente aplicou o teorema de Pitágoras aqui na questão 1. Vamos dar uma olhada aqui na questão 2. Aqui é a questão 2. Questão 2 fala assim, calcule o perímetro do trapézio. Tudo bem? Calcular o perímetro do trapézio. O perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho um lado 16, um lado 3 e um lado 21. Eu preciso descobrir o tamanho desse lado do trapézio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu fizer um traço aqui, ó. Esse traço preto que eu acabei de fazer, ele não tem o mesmo tamanho do lado que está faltando aqui, do AD? Ele tem o mesmo tamanho. Então, se eu descobrir esse lado preto, eu descubro esse aqui, ok? E olha, quando eu faço esse traço aqui, eu formo um triângulo retângulo, onde a hipotenusa vale 13. E quanto vale esse cateto aqui embaixo? Ó, até aqui vale 16. Daqui para frente tem que dar um total de 21. Então aqui vale 5. Então, se eu recortar esse triângulo que eu acabei de desenhar ali, ó, eu vou ter um triângulo assim, ó. Um triângulo desse jeito aqui, ó. Com o ângulo de 90 graus aqui. A hipotenusa valendo 13. Um cateto valendo 5. E o outro cateto que eu quero descobrir eu vou chamar de x. Então, a gente faz o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado,
hipotenusa ao quadrado, vou colocar aqui no alto, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado é x ao quadrado. Joga esse carinha para cá. 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. 169 menos 25 é 144. Então, quer dizer que o x é a raiz quadrada de 144. O x vale 12. Tudo bem? X vale 12. Então, esse carinha aqui vale 12, que é o mesmo desse aqui, ó. É o mesmo desse. Então, se eu quero saber o perímetro, eu vou ter que fazer assim. A figura aqui, ela ficou assim, uma figura. Aqui é 13, aqui é 16, aqui é 21 e aqui é 12. Ó, 21 com 12 dá 33. 33 com 13 dá 46. 46 com 16 dá 62. O perímetro é igual a 62 metros. Ok, resolvemos a questão 2. Perímetro da figura, 62 metros. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício 4, já que já está aqui do lado. O exercício 4 fala assim, ó. A figura a seguir representa uma tesoura, ou seja, é a estrutura que forma parte do telhado de uma casa, em que BC mede 1,6, ok? Metros. Esse carinha aqui vale 1,6. Tudo bem? Metros. Determine o tamanho de x. Se eu olhar só para cá, ó, pelo triângulo ABC. Aqui, ó, ele está mostrando para mim, é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu vou desenhar o triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo. Deixa eu girar esse triângulo. Esse triângulo retângulo, ele tem essas medidas, ó. Aqui é 3,8, aqui é 1,6 e aqui é x. Ele pede para calcular o x, ele pede para calcular de frente para o ângulo de 90 graus a hipotenusa. Então, cateto e cateto. Beleza, vamos fazer o seguinte, ó, vamos escrever esse cara aqui, ó, 1,6 como 16 sobre 10, ok? E esse cara aqui, 38 sobre 10, quando eu simplificar vai ficar 19 sobre 5, e aqui eu simplifico, fica 8 sobre 5. Então, beleza, vamos lá. Usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 19 sobre 5 ao quadrado, mais 8 sobre 5 ao quadrado. X ao quadrado. 19 ao quadrado, acho que é 361. 19 ao quadrado. 19 vezes 19, 361. Dividido por 25, que é 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado é 64, dividido por 25, que é 5 ao quadrado, o x ao quadrado vai valer 64 mais 64 mais 361, dá 425, dividido por 25. 425 dividido por 25 dá 17. X ao quadrado é igual a 17. Quanto vale o x, então? O x vale raiz quadrada de 17. Como a raiz quadrada de 17 não é inteira, eu deixo assim mesmo, raiz quadrada de 17 metros. Eu só tiro a raiz se o número for inteiro, tudo bem? Então, vale raiz quadrada de 17. Ok? Vamos aqui para o exercício 3.
Olha o exercício 3 aqui, ó. Ele fala assim: represente na figura a seguir no seu caderno. Em seguida, siga os procedimentos abaixo para calcular a medida do segmento AB. Qual que é a medida do segmento AB? Esse segmento aqui, ó, que sai de A e vem até B. Eu quero saber quanto ele vale. Trace um segmento BC. Então, trace um segmento BC. Está aqui o segmento BC empontilhado. Ó. Ok? Trace o segmento BC. Trace um segmento BC perpendicular ao eixo Y com C no eixo Y. Então tá, foi feito aqui. Determine a medida do comprimento BC e de AC. Ó, o segmento BC, esse segmento aqui, ó, de B até C, ele vai do 0 até o 4. Então ele vale 4. O segmento AC, de A até C, ele vai do 0 também até o 4. Então ele também vale 4. Ok? Determine a medida do comprimento de BC e AC. Já foi feito. Aplique o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo formado e calcule a distância do ponto A ao ponto B. Aqui formou um triângulo retângulo. Ó, A, C, B é um triângulo retângulo. Esse segmento que eu quero saber, o AB, ele é minha hipotenusa. Ok? Então, use o teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 4 ao quadrado 16. 4 ao quadrado 16. H ao quadrado é 32. O H é a raiz quadrada de 32. Senhores, eu não sei quem que é a raiz quadrada de 32. Então eu posso deixar a raiz quadrada de 32. Ou eu posso simplificar. Eu posso escrever assim, ó, H é a raiz quadrada de 16 vezes 2. 16 vezes 2 é 32. Quem que é a raiz quadrada de 16? É 4. Quem que é a raiz quadrada de 2? Não tem, então eu deixo a raiz de 2. Então ficou 4 raiz de 2. Esse é o tamanho do segmento H, que é o segmento que ele chamou de AB. Tudo bem? Esse é o segmento AB. Ok, resolvemos o exercício 3. Vamos agora para o exercício 4. 4 já fez. O exercício 5. Para o exercício 5. Está aqui o exercício 5. Ó, a figura a seguir é formada por 2 círculos de mesmo centro e por 5 quadrados. Sabemos que o raio do círculo menor é 2 e determine a medida do raio do círculo maior. Então, senhores, vamos fazer o seguinte. Ó, quantos quadrados tem? 5 quadrados, tudo bem? O que é o raio da circunferência? É o segmento que sai daqui e vem até aqui, tudo bem? O círculo menor é esse pequenininho aqui dentro. O raio vale 2, sai do centro e vem até o círculo, então aqui vale 2. Ok? Se aqui vale 2, ó, a metade do lado do quadrado, tá vendo? Ó? A metade do lado do quadrado vale 2. Então quer dizer que o lado inteiro do quadrado vale 4. Tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui, ó, do quadrado vale 2. Esse pedacinho aqui também vale 2. 2 e 2. Somando eles dá 4. Então, beleza. Olha o triângulo, eu formando um triângulo retângulo. Ó. 2. Aqui a metade do lado, 2. Aqui o lado do quadrado inteiro, 4. Então, eu formei um triângulo retângulo assim, ó. Formei um triângulo retângulo assim. Vamos girar esse... Ô, caramba, como eu vou acertar esse negócio? Ok. Formei aqui um triângulo retângulo lá, ó.
aqui é o Rzão que ele quer que eu determino. Tudo bem? Eu tirei esse triângulo daqui de dentro. E aquele é o Rzão que eu quero que determine. Esse lado aqui, ó, eu descobri que ele vale 2. Esse cara aqui ele é 2, que é a parte de baixo, mais 4, que é a parte de cima. Então ele vale 6. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então quem que é minha hipotenusa? É o Rzão. Tudo bem? Minha hipotenusa é o Rzão. Então, vamos calcular pelo teorema de Pitágoras. Ó. Rzão ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Rzão ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Rzão ao quadrado é igual a 40. Então, quanto vale a minha raiz de 40? Quanto vale o R? Raiz de 40. Eu não sei quanto vale a raiz de 40. Eu sei que é um número entre 6 e 7. Isso eu sei responder. Mas como eu não sei, eu vou simplificar ela. Ó. Ela é 4 vezes 10. 4 vezes 10 dá 40. Beleza. Quem que é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 10? Não tem. Então deixa a raiz quadrada de 10. Então, o R maior vale 2 vezes o valor de raiz de 10 centímetros. Tudo bem? Essa é a resposta da questão 6. Tudo bem? Essa é a resposta da questão 5, né? Questão 6 a gente vai fazer agora. A questão 6 fala o seguinte, ó. Um pedaço de papel de formato quadrado com lados 3 de comprimento está representado na figura a seguir. Em seguida, o papel é dobrado de modo que o vértice A fique sobre o segmento BC. Então, esse vérticezinho aqui, ó, vai vir parar no segmento BC, vai vir parar aqui, igual está mostrando aqui a figura. BC. Determine o ponto P a 1 cm de B. Então, esse ponto P tem 1 centímetro de distância de B. Ok. Aí ele fala o seguinte: se x seja x a medida do comprimento em centímetros de A a Q, seja a medida de centímetros de A a Q, escreva uma expressão para a medida QB, escreva uma expressão para a medida de Q até B. Ok? Então, ó, essa medidinha aqui tracejada que ele tirou vale x. Tudo bem? A medida de Q até B, o total dá 3. Se eu tirei x de cima, a medida de Q até B é os 3 que eu tinha, que é o total, tá vendo? Menos o pedacinho x que eu tirei. Então, é 3 menos x. Esse é o tamanho de QB. Esse pedacinho aqui, QB, vale 3 menos x. Ok. Qual é a medida de comprimento de cada lado do triângulo QPB? QPB. Esse triângulo aqui. Então, esse carinha aqui eu sei que vale 1. Eu acabei de descobrir, ele vale 1. Esse carinha aqui vale x menos 3. Quanto vale esse cara aqui? É o que está faltando. Ele, no caso, é a hipotenusa desse triângulo. Então, o que eu vou fazer? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é 1, mais o outro cateto ao quadrado, que é 3 menos x ao quadrado. H ao quadrado é 1 mais... Esse cara ao quadrado vai dar 9, menos 6x mais x quadrado. Então, h ao quadrado vai ser x quadrado menos 6x mais 10. 10 porque aqui é 1 mais 9. 10. Então, a medida do meu h é a raiz quadrada desse carinha tudo aqui, ó. Desse carinha tudo aqui, que é x quadrado menos 6x mais 10. Tudo bem? É a medida desse cara todo aí. Então, beleza. Essa é a medida do meu lado x, correto? Vamos fazer agora a questão 7.
Questão 6 foi resolvida aí. Ela é meio estranha, mas foi resolvida. Vamos fazer agora a questão 7. Questão 7 está aqui. Ó, a malha quadriculada a seguir, na malha quadriculada a seguir, o comprimento de cada lado do triângulo mede 1. Observe. Tá. Agora, a medida do comprimento de cada lado, a medida do comprimento de cada um dos lados do triângulo ABC. Então, presta atenção. Eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC. ABC. Eu quero saber quanto vale essa medida aqui. Eu quero saber quanto vale essa medida aqui. Eu quero saber quanto vale essa medida aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recortar pedaços dessa figura aqui, ó. Vou recortando pedaços dessas figuras aqui. Aqui e eu vou recortar o último pedaço aqui. Recortei os pedaços dessas figuras. Você vai perguntar assim, professor, por que eu recortei pedaços dessas figuras? Porque os lados do triângulo, todos estão aqui. E eu estou enxergando triângulos retângulos, ó. Ó um triângulo retângulo aqui, ó. Um quadrado tem lado 1. 2 quadrados tem lado 2. Aqui é a hipotenusa. Eu consigo achar. Hipotenusa. Aqui eu tenho, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Um quadrado de lado 2 e um quadrado, e aqui vale 3. Aqui é outra hipotenusa. E por último, eu tenho que determinar esse lado aqui, tudo bem? Aqui eu enxergo outro triângulo retângulo, ó, de lado 2. 1, 2, 3 e lado 4. E aqui eu tenho outra hipotenusa. Então, o primeiro lado, eu vou fazer assim, h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 4 mais 1. H ao quadrado é igual a 5. H é a raiz de 5. Então, esse lado menor aqui vale raiz de 5. Esse carinha aqui, ó, vamos fazer ele, h quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. H ao quadrado é 4 mais 9. H ao quadrado é 13. H é a raiz de 13. Beleza? Esse cara aqui vale raiz de 13. E por último nós temos esse cara aqui, que é h quadrado, que é a hipotenusa, ó, de frente para o ângulo de 90, de frente para o ângulo de 90, de frente para o ângulo de 90. H ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 4 mais 16. H ao quadrado é igual a 20. H é a raiz de 20. Ou seja, H é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2. Então, H é 2 raiz de 5. Beleza. Esse carinha aqui tem lado igual a 2 raiz de 5. E para responder a letra B e acabar os exercícios, ele pede para a gente fazer qual é a medida da área desse triângulo.